Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair, larararara. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir. Não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, das demais emissoras, da Rede Progressista, bom dia. Estou falando diretamente de São Paulo neste domingo, 17 de novembro, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 17 de novembro de 2019, estou ao vivo, falando de São Paulo, esperando o café da manhã. Walter de Oliveira Tavares, bom dia. Mônica Braga, bom dia. Ian Siqueira, bom dia. Ei, você Jair, é o próximo a cair. É o Antônio Santiago Fortal, de Fortaleza, bom dia. Hoje eu resolvi começar mais cedo o programa, porque se eu demorar, Salomão Cavalcante, olá, a Arraial fica cheia, e aí não consigo fazer a transmissão. Agora não, agora está vaziozinho, são 8 horas da manhã de domingo, e eu fiquei na dúvida se vocês já estariam acordados ou não estariam, mas eu achei que estariam. Está um dia lindo em São Paulo, ensolarado. Luiz Antônio também aceita um pão com manteiga. Estou esperando o garçom chegar primeiro, mas olha, eu acho que no futuro, quer dizer, daqui a pouco tempo, vai ter uma gaveta aqui no celular e vou poder passar comida para os outros aqui. Tânia Santos, bom dia, Tânia Santos, Maria Galeno. Ô, Newton, já está aí? O que vai fazer, né? O que vai fazer, né? Já está ao vivo? Tá, lógico. Eu chego aqui, já chego ao vivo. Ó, quem está aqui, ó. O melhor garçom de São Paulo e que entende de celular também. Eu quero o seguinte. Apesar de ser domingo, você vê que todo dia eu peço a mesma coisa, né? É. Maria Eduarda de Manaus. Manaus. Longe, hein? Longe para nós aqui. Na Bahia, Tânia Santos, da Bahia. Bahia, sol lindo. Enilda de Carvalho, não sei de onde, mas cada um é de uma cidade. Mônica Braga. Quem mais está aqui? Você vê, 8 horas da manhã, domingo, a turma já está acordada. Lula inocente. Lula inocente, porque pelo que decidiu o STF, vale o artigo 5º. Obrigado, bom dia. Vale o artigo 5º. O artigo 5º diz: ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito ser julgado. Então, quem não é culpado é inocente. É justo. Então é só conforme o que diz Fernando Guerra, de Presidente Dutra. Do Maranhão. Cidade de Presidente. Quem estava aqui de Curitiba? Renata Lourdes, do Rio de Janeiro. Quem mais está aqui? Olha aqui, Jake Angel, de Curitiba. Vera Lúcia manda... Você quer comer coxinha hoje, Sonic? Não. Hã? Não. Por quê? Está em promoção? Não, está quentinho. Está em promoção? É que hoje é domingo, né? Aproveitar que está bom agora, que daqui a pouco... Não? É domingo. Hoje é domingo, tá vendo? Mas eu sabe que eu não ligo mais para... A única diferença de domingo para mim é que tem jogo do Palmeiras. O resto é tudo igual. Eu acordo, venho para cá, Palmeiras, você falo aqui, leio o jornal. Você assistiu os meninos? Que menino? Da seleção brasileira do Sub-17? Não. Que espetáculo que eles Estão jogando bem? Nossa, eles jogaram com a França. Hoje? Perderam de 2-0. Jogaram 3-2. 3-2. E hoje é a final contra o México.
Seleção brasileira. Ah, então, pois é, vai transmitir, né? Vai, pelo Sport TV. Mas eu estou preocupada com Palmeiras e Bahia, porque... Palmeiras não ganha nada, certo? Não ganha nada. Vice-campeonato. Tem que escrever. O Palmeiras é bicampeão brasileiro, é campeão nos últimos 3 anos. Sim. Bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e é vice-líder. Qual é o teu time? Vamos comparar. Qual é o teu? O teu é o Palmeiras? E quem está falando mal do Palmeiras? Não estou falando mal, estou desanimado com o meu time. É vice-campeão, pô. Vice já é campeão. Mas não é o 10º, é o vice. Chegar em segundo lugar. Claro, e não ganha prêmio, segundo? Ganha, mas você sabe que você acha que só o melhor garçom ganha, o segundo melhor não ganha? Não é isso. Pô, isso é... Que mania é essa? Não ganhou nada. Claro que ganhou, vice. Ganhou merecido. Pô, tem 20 times. Palmeiras é o segundo melhor. É ruim? Você queria que tivesse 12º? Não. Então. A quantidade de investimento que foi feito, Felipe, 250 milhões só esse ano. É dinheiro demais, Felipe. Mas, isso aí, eu não vou entrar nesse aspecto financeiro, porque eu não estou lá para saber quantos milhões tem, como é que fez. A gente fala aqui assim, mas a gente não sabe, na verdade, né? Porque os caras falam, gastou 30 milhões aqui, 40 milhões ali, fez não sei o quê. O que eu sei, o que eu posso falar é que o Palmeiras não investiu em atacante. E quem ganha jogo é atacante. Porque a defesa, o máximo que faz é empatar, certo? A defesa empata o jogo. Quem ganha o jogo é o atacante. E o Palmeiras, em vez de contratar atacante, contratou uma porção de volante. É só volante, você pode ver. Fez, né? O Flamengo, claro. E o que fez esse Jorge Jesus, sei lá? Ele fez o mesmo esquema que sempre funcionou no Brasil, que o Brasil abandonou. Não, Gabriel Jesus é um jogador, estou falando do técnico. Sim. Tem muito Jesus aí. O cara botou a dupla diária, que nem era Pelé e Coutinho. Gabriel Jesus e o outro lá, o Bruno Henrique. Pronto. Eu tô mesmo assim. Dois atacantes bons que jogam junto, não sozinho. O que faz o Mano Menezes do Palmeiras? Fica lá o Davidson, que nem foca, disputando as bolas que vem. Opa! Tô desanimado. Não, desanimado não precisa ficar. Vamos tomar café? Tá em segundo lugar, então. Vou repetir então. Você gravou aí? Não, você não pediu ainda? Nossa. Puta, eu chego aqui. Você quer a média, o pãozinho com manteiga? Não vai mudar? Não. Vai continuar? Vou. Então vamos. A média cala. E quer que eu mude? Você já viu? O cara quer que eu mude meu pedido. Vamos lá, né? Você tem a comissão de alguma outra comida? Da coxinha. Deve ter comissão da coxinha. Então, quer pão com requeijão? Não. Bom, então depois desse breve debate com o garçom para convencê-lo a trazer o que eu quero e não o que ele quer, vamos aos jornais. Então vamos começando pelo Globo. O Globo é que tem essa matéria do Collor. Olha aqui, Bernardo Melo Franco, 30 anos após ser eleito presidente. Estou revendo um filme que a gente já viu, diz o Collor. Puxa, eu nunca vi a Real tão silenciosa como hoje. Impressionante, até consigo ouvir o eco. Vamos ver as chamadas do Globo então. Merval Pereira, os invisíveis que detonam crises políticas. Lauro Jardim, Anvisa deve liberar remédio de cannabis. Quando tem o verbo dever, nunca dá para saber se é deve porque vai ser ou porque o jornalista acha que deveria. Hélio Gaspari, tungar desempregado é covardia. Pois é, esse governo vai de mal a pior, né? Para dar emprego para o jovem vai tungar o desempregado. Miriam Leitão, PT aprenderia com crítica na economia. Dorit Haracim, homicídio de negros no Rio, retrato do país.
editorial Perpetuação no Poder é Doença Sul-Americana. Isso aí também escreveu Fernando Haddad ontem. Bom, então Bernardo Melo Franco entrevistou o Collor. 30 anos após ser eleito presidente, Fernando Collor reflete sobre sua ascensão e queda da presidência. Ele afirma que Bolsonaro repete seus erros. Do jeito que está, não vejo como pode dar certo. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair, larararara. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não. Você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir. Não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Ei, você Jair, não dá pra não cair, não dá pra não cair, pororororo, ei. Você Jair, não dá pra não cair, não dá pra não cair. Ah, não cai, não vai dar, não deixa não. Você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir. Não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Então Collor acha que o Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vem caindo, seu Ibope derreteu. E as pesquisas que vem vindo, ele irá pro Beleléu. Um presidente tão mau, que tem o Moro, mas não tem moral. Ele é fanzoca do 1º de abril e quer inaugurar ditadura civil. Onde é que já se viu? Ah, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe por pedir café da manhã, pão com manteiga aos domingos. Eu sei que vocês estão preparados para um grande banquete. Tem uma frutinha antes, né? Fruta, né? Mas fruta eu como em casa. Tô cheio de fruta. Eu vou na feira. Bom. Você vai na feira ainda, Sonic? Porra. Eu tenho banca na feira de fruta. Mas você faz aqui nas Perdizes? Não, faço Zona Leste. Aí tá longe pra mim. Tem 13 anos. Aí tá longe pra mim. Eu vou aqui nas Perdizes. Eu vou na terça, eu vou na quinta, eu vou no domingo. Daqui a pouco eu vou. É boa a feira aqui? A de quinta-feira. A de quinta-feira é melhor. De quinta? É. Domingo é vazia. Domingo tem uma banca, 2 bancas no máximo. Sério? Lá da rua Tanabi. Já teve mais cheio, mas perdeu muito freguês lá e esvaziou. Sabe o que está acontecendo com nós, refrigerante? É no supermercado. Supermercado. Só que as frutas nem se comparam, né? A feira é muito melhor, né? As frutas do supermercado, a maioria... Tudo climatizado. Eu não compro, eu não também não compro. gosto do mercado, não. Raramente. Aqui é um conforto para a pessoa, ela vai com o carrinho... Tá ali já... Tem estacionamento, entendeu? Na feira não, mas feira eu... a pé. Pra mim é que eu tenho feira pertinho de casa a pé. Eu adoro feira. As duas, entendeu? Na terça eu tenho a pé e na quinta eu tenho a pé. Um pastelzinho na feira é gostoso. Aí eu já não vou, entendeu? Muita gordura. Você tá esbelto, você tá sequinho. Então, por isso. Tem que É comer por um isso. pastelzinho de carne, pastelzinho de palmito. Não, é que tá. Eu só guardo meu estômago para as coxinhas aqui de vez em quando. Entendeu? Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair, lararara. A charge do Chico. Evo Morales que dormiu no chão na noite que renunciou.
Bernardo Melo Franco, Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família era o lema do integralismo. Eu ia dizer o Collor, o Bolsonaro está refundando o integralismo. Acho que o TSE não deveria deixar abrir um partido integralista. O partido que vem destruir a democracia, eles vão deixar. Só um instante, vou tomar um café. E já vamos conversar. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sob a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor se esconde. Se esconde aonde? Ai, eu não sei porquê, não sei porquê. Meu amor não é segredo. Morre de medo do segredo que é você. Só mais um instante, já vou terminar o café, vamos ler os jornais. Bernardo Melo Franco. Deus, Pátria e Família era o lema do integralismo, movimento de inspiração fascista fundado por Plínio Salgado em 1932. Deus, Pátria e Família é o lema da Aliança pelo Brasil, partido lançado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019. Os dois grupos de ultradireita são separados por 87 anos e duas ditaduras. Unem-se no apelo à fé, ao nacionalismo e ao anticomunismo para mobilizar seguidores e disputar o poder.
Os integralistas buscaram referências na Europa. Salgado chegou a ser recebido por Mussolini, que comandava a Itália com seus milicianos de camisas negras. Voltou decidido a copiar o modelo de Estado autoritário, com partido único, hierarquia rígida e submissão total ao chefe. Alguns rituais do Fátio foram abrasileirados. A saudação com o braço esticado ganhou a companhia do grito indígena Anauê. Em Tupi, a palavra significa "você é meu irmão". Os integralistas desfilavam de camisas verdes e, a exemplo dos nazistas, engalanavam-se com braçadeiras. No lugar de suástica, exibiam a letra grega sigma. O símbolo lembra que o nosso movimento tem o significado de integrar todas as forças sociais do país na suprema expressão da nacionalidade. Explica o site da Frente Integralista Brasileira, que cultua a memória e o ideário de Salgado. Na quinta-feira, o grupo celebrou a reciclagem do lema pelo partido de Bolsonaro. É mais uma demonstração do quanto estão vivos os ideais essencial e sadiamente cristãos e brasileiros do integralismo. Festejou nas redes sociais. O historiador Odilon Caldeira Neto, da Universidade Federal de Juiz de Fora, vê traços de continuidade entre os dois movimentos. O integralismo ajudou a formar uma cultura política nacionalista e autoritária, explica o historiador. Autor do livro Sob o signo do Sigma, Integralismo, Neo-integralismo e o Antissemitismo, ele acompanha os pequenos grupos que se espelham em Salgado. Depois da extinção do PRONA, do ex-deputado Enéas Carneiro, eles se aproximaram do PRTB, do vice-presidente Hamilton Mourão. Com a eleição de Bolsonaro, os neo-integralistas encontraram um governo que partilha suas bandeiras ultraconservadoras. Isso não significa que a Aliança pelo Brasil seja uma nova versão da ação integralista brasileira. O mundo é outro, os personagens também. Plínio Salgado cultivava veleidades intelectuais, circulou com os modernistas e escreveu cerca de 70 obras. Bolsonaro e seus filhos não têm intimidade com os livros, preferem os vídeos do guru Olavo de Carvalho. O líder integralista admirava Mussolini, fuzilado em 1945. A família presidencial mira-se em Donald Trump, que sonha com a reeleição em 2020. Na campanha, o capitão usava uma camiseta com a frase "Meu partido é o Brasil". Para o historiador Caldeira Neto, a criação da aliança reforça o caráter antissistêmico do bolsonarismo. Ela nasce como um partido e, ao mesmo tempo, como um antipartido, define ele. Ao mesmo tempo, o clã promove uma purificação na tropa, abandonando os dissidentes do PSL. No que isso vai dar? Ainda é uma incógnita, diz o professor da UFJF. No caso do integralismo, o integralismo se uniu ao golpe do Getúlio em 1977, o Getúlio acabou com os integralistas logo em seguida. O que prometeu não fazer, é óbvio, mas fez. Senhor Morales, a sua situação nem Freud explica. Essa é a frase da charge do Chico. Senhor Morales, a sua situação nem Freud explica. Bolívia enlutada. Bolívia enlutada. O governo de extrema-direita Bolívia. Para mim tá bom. Para mim tá bom. Pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas. E cadê ele? Ele deu no pé,
do PSL. Pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas. E cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Bolsonaro está cheio de fuzil, pois só pensa em guerra, guerra contra o Brasil, David. Lauro Jardim. Então, daqui a pouco a entrevista do Collor em que ele prevê a queda do Bolsonaro, dizendo: eu já vi esse filme. Há 40 dias do término do seu mandato de presidente da Anvisa, William Dibby tem uma certeza. Antes de deixar a agência, vai botar em votação os processos sobre uso medicinal da maconha. Um autoriza o cultivo industrial, outro a venda de remédios derivados da cannabis. A tramitação de ambos está parada desde outubro, quando 2 diretores pediram vista dos processos. Caso não os devolvam em breve, Dibby vai pautá-los, botando-os goela abaixo de quem trabalha pelo adiamento da votação ad eterno. Dibby é declaradamente favorável tanto ao cultivo da cannabis quanto à venda de medicamentos produzidos a partir da planta da maconha. Intramuros, aposta-se que, além do presidente, os diretores Alessandra Bastos e Renato Porto votem pela aprovação dos 2 processos. A dupla que pediu vista, Fernando Garcia Neto e o almirante Antônio Barra Torres, ligadíssimo a Jair Bolsonaro, devem votar contra em ambos. O fiel da balança, então, será Renato Porto. A tendência é que ele se posicione a favor da comercialização dos remédios. Em relação ao cultivo, ninguém arrisca adiantar um palpite sobre o que Porto fará. É uma estupidez tão grande. O Brasil que precisa de arrecadação e precisa de remédios. E essa é uma planta que pode trazer ambas as coisas. Os pais de crianças que têm doenças mentais, têm doenças que só maconha cura, compram esses remédios caríssimos na Europa. E que os remédios precisam ser produzidos aqui pela metade do preço, pelo menos, e o governo insiste em proibir, insiste em colocar barreiras, obstáculos para o que a sociedade precisa. Os países inteligentes já comercializam maconha há muito tempo. Você entra no supermercado da Suíça ou da Alemanha e compra. Você na farmácia compra remédios, canabidiol, cremes, todo tipo de remédio. É impressionante como a ignorância e a estupidez conspiram contra a população, conspiram contra a saúde, conspiram contra a prosperidade. A ignorância, a intolerância e a estupidez, que é esse governo. Esse governo tem os 3. É ignorante, com um presidente que não lê livro, cujo livro de cabeceira é o livro de um torturador. Ele comanda com a sua falta de visão, com a sua estreiteza de visão. Ele comanda um país que precisa ir para frente, precisa de prosperidade, precisa de remédios, precisa de alegria. Ei, você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair, pororororo, ei, você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair. Vamos ver o que tem mais aqui no Lauro Jardim. Depois de perder o antigo Ministério da Cultura, que foi parar no turismo, o ministro Osmar Terra deve ter outra baixa. Michele Bolsonaro, que despachava no Ministério da Cidadania, com sala e tudo, deve ganhar em breve um gabinete no Palácio do Planalto. Na tentativa de cortar gastos, Jair Bolsonaro... Não, essa já é outra nota. Quer dizer que a primeira-dama vai ter um gabinete no Palácio do Planalto. Muito bem. Na tentativa de cortar gastos,
Jair Bolsonaro pediu ao GSI para reduzir o tamanho da tropa de agentes que o acompanham nas viagens internacionais. Não foi atendido na segurança do presidente da República, nem o próprio dá palpite. Em eventos externos, Bolsonaro só cumprimenta os populares com o aval de seus guarda-costas, como se viu em Campina Grande na semana passada. Durante uma cerimônia para entrega de casas populares, o capitão pretendia descer do palco e se aproximar da plateia. A segurança vetou sob argumento de que nem todos ali haviam sido revistados e Bolsonaro usava colete à prova de balas. Presidente que precisa usar colete à prova de balas dá bem o quanto é querido pela população. Nenhum presidente amado pelo povo precisa andar de colete à prova de bala. Lula jamais andou de colete à prova de bala. Acho que nenhum presidente na democracia andou com colete à prova de bala. Não é só em aparições públicas que Lula destina os piores adjetivos a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Também nas conversas privadas dos últimos dias, Lula xingou-os à vontade, com raiva, como resume um interlocutor. A fundação de uma nova sigla é o caminho possível, não o preferido de Jair Bolsonaro. Se a lei permitisse, seria candidato avulso. Bolsonaro gosta de repetir que considera um absurdo ficar na mão de 10 donos de partidos. Número de legendas que, segundo calcula, vão sobreviver no Brasil. Vamos ver a entrevista do Collor enquanto a padaria não fica lotada. Está aqui. Estou revendo um filme que a gente já viu. Fernando Collor entrevistado por Bernardo Melo Franco. Qual o futuro do governo? Continuando do jeito que está, não vejo como este governo possa dar certo. São erros primários. Bolsonaro esteve na Câmara por 28 anos. Viu como se forma um movimento numa casa em que o chefe do executivo não dispõe de maioria. Ele tem que entender algo fundamental. O presidente da República é o líder político da nação. Como líder, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos políticos e dos partidos. O senhor vê risco de impeachment? É uma das possibilidades. Bolsonaro não vem se preocupando com a divisão da sociedade brasileira, que se aprofunda. O discurso dele acentua a divisão. Com a soltura do Lula, a tendência é que essa divisão se abra ainda mais. O governo tem que ser bombeiro. Tem que entender que não está mais em campanha. Hoje, uma boa parcela dos eleitores que não queriam o PT está desiludida. É preciso que alguém acorde neste governo e diga: o rei está nu. Os filhos do presidente podem fazer isso por ele? De jeito nenhum. Os filhos exercem uma ação deletéria sobre o governo Bolsonaro. É uma coisa nociva. Nem na época da monarquia funcionava desse jeito. Como é que o presidente dá a senha do seu Twitter? Depois é muito fácil. Isso não fui eu. Mandei tirar. Não tenho nenhuma dúvida de que tudo que os filhos falam é discutido com o presidente. Depois ele aparece contemporizando. Isso atrapalha. É outro fator de desagregação da base social dele. Como viu a fala de Eduardo Bolsonaro sobre o novo AI-5? Isso é absolutamente inadmissível. São declarações que vêm do núcleo duro do presidente, com o assentimento dele. Essa questão de fechar o Supremo com cabo e um soldado. O que é isso? Onde é que nós estamos? Ele não podia ter falado nada parecido. Acredita que Bolsonaro planeje medidas de exceção? Não vejo espaço para isso. Ele tem uma sensibilidade maior que nós, civis, para medir a temperatura da caserna. As Forças Armadas estão trabalhando dentro dos moldes constitucionais. Não temo um golpe, porque confio nas Forças Armadas. Em 1989, o senhor era um personagem pouco conhecido.
e virou fenômeno eleitoral. A que atribui sua arrancada? Existia um vácuo na política naquele momento. Os convites eram seguidos. A mídia me apoiava por um motivo simples. Naquela época, a polarização era entre Lula e Brizola. E eu recebi apoio pelas mudanças que íamos fazendo em Alagoas. O senhor também foi visto como um produto de marketing. Não havia marketing como a gente vê hoje. A última eleição presidencial tinha sido em 1960, com a vitória do Jânio Quadros. Foi o marketing da vassourinha. Mas sua campanha foi pioneira no uso de pesquisas. Eu precisava de pesquisas, porque não queria sair para uma aventura sem perspectiva de êxito. O Marcos Coimbra fez uma pesquisa extensíssima. Um dia ele me chamou. Se você continuar como está, sem mudar nada, vai estar no segundo turno. Eu disse, mas não é possível. Ele insistiu, vai estar no segundo turno. A criação do PRN foi sugestão do Marcos. O nome do partido, a bandeira do Brasil no logotipo, tudo criação dele. Por que o senhor torceu para enfrentar Lula e não Leonel Brizola no segundo turno? O Brizola tinha um apoio forte na área empresarial. Sem ele, eu estaria sozinho no segundo turno. Tive muitos votos que não eram meus, mas eram contra o PT. A classe empresarial tinha um enorme receio da vitória do Lula. Agora se deu a mesma coisa. O Bolsonaro teve um percentual de votos dele e outro de quem não queria o PT. O então presidente da Fiesp, Mário Amato, disse que 800 mil empresários deixariam o país se Lula fosse eleito. Isso o Mário Amato disse numa entrevista para mim. Eu trabalhava na época na Folha da Tarde. E eu perguntei para ele o que aconteceria, o que vai acontecer se o Lula ganhar a eleição para presidente. E o Mário Amato respondeu, 800 mil empresários vão fugir para Portugal. E o Bernardo Belo Franco reproduziu corretamente, muitos reproduziram como 800 empresários. Não, ele falou exatamente isso. 800 mil empresários vão deixar o país. Então, pergunta o Bernardo Belo Franco sobre essa frase que o Mário Amato disse para mim, numa entrevista para mim. Aí responde o Collor. Isso teve efeito imediato na opinião pública. Aumentou o receio do PT. Olha, eu indiretamente participei disso. Mas eu fiz apenas uma pergunta ao Mário Amato. O que vai acontecer se o Lula for eleito presidente? Eu gosto de fazer perguntas assim. Por exemplo, teve um ano aí, quando eu trabalhava numa certa revista, da qual não quero dizer o nome, eu propus o seguinte tema. O que vai acontecer se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo disputada aqui no Brasil em 2014? O que vai acontecer se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014? Aí o editor da revista só bateu na madeira. Não fala uma coisa dessa, vira essa boca para lá. Quer dizer, por superstição ele não teve a matéria. E o que aconteceu? O Brasil perdeu a Copa. No Brasil não se perdeu a Copa, como levou 7-1. E o diretor vetou a matéria porque, vira essa boca para lá, não fala essas coisas. Então, muitas vezes, a superstição destrói o jornalismo de verdade, né? Então, diz o Collor sobre essa frase do Mário Amato, dos 800 mil empresários. Isso teve efeito imediato na opinião pública. Aumentou o receio do PT. Eu fui tido como candidato da direita e acabei sendo, em função do receio do Lula. Isso aglutinou votos a meu favor. O senhor se arrepende de ter usado uma ex-namorada de Lula na propaganda eleitoral? Se tivesse assistido antes, não teria deixado ir ao ar. Mas a responsabilidade foi minha. O candidato era eu. Hoje não faria nada sequer parecido. Eu me senti mal depois que assisti ao vídeo, mas aconteceu. O dinheiro garantiu a eleição?
No primeiro turno foi uma campanha difícil. Não tínhamos recursos. O dinheiro que entrou no segundo turno foi a origem de todos os problemas que eu iria enfrentar posteriormente. Foi uma coisa absurda. A gente queria parar e não conseguia. O Paulo César Farias era o tesoureiro da campanha. Eu dizia para ele: Paulo César, para com esse negócio. Ele dizia: eu não tenho o que fazer, é uma avalanche. Todos queriam dar dinheiro para o Collor e ele caiu por causa do dinheiro que deram para ele. Lula diz que o resumo do último debate exibido pelo Jornal Nacional foi decisivo para a sua vitória. Concorda? O Lula não foi bem no debate. Tem a história de dizer que a Globo editou. Não houve nenhuma edição tendenciosa. Depois do debate, as ruas de São Paulo ficaram cheias de bandeiras, carros buzinando. A sensação era de vitória. Como você edita um jogo em que o Flamengo ganha de 5-0 do Botafogo? Os melhores momentos são de quem ganhou. Do Botafogo vão passar os piores momentos. A canelada na bola. Em setembro, Bolsonaro pediu ao povo para ir às ruas de verde e amarelo. O senhor também fez isso em 1992. O que se lembra desse episódio? Eu estava muito pressionado pelo impeachment. Foi uma tirada de marketing que deu errado. No domingo, todo mundo saiu de preto. Quando eu liguei a TV, pensei: não tem mais jeito. Agora é esperar o desfecho desse processo, que não vai ser nada bom. É a entrevista de Fernando Collor a Bernardo Melo Franco, em que ele prevê a queda de Bolsonaro. Ei, você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair, larararara, ei, você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não, você vai ver a próxima eleição. Seu eleitor vai morrer de rir. Não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Ilustrada. A capa da Ilustrada é o Woody Allen. O cineasta e a tempestade. Enfrentando o ostracismo por causa de acusações de assédio sexual em casa. Woody Allen fala sobre sua mais nova declaração de amor à sua cidade em Um Dia de Chuva em Nova York, filme banido nos Estados Unidos que estreia agora no Brasil. Guilherme Genestretti, se Martin Scorsese pensou de Manhattan, a sotidez do outrora degradado em torno da Times Square, repleto de cinemas pornô e do tratuar de trombadinhas e prostitutas, seu conterrâneo Woody Allen quis fixar outra fantasia sobre a ilha, a dos bancos de praça à beira do rio East, dos esfumaçados bares de jazz e das silhuetas cinzentas dos arranha-céus embalados ao som de George Gershwin. A nostalgia por um lugar que sucumbiu diante da gentrificação está impregnada em Um Dia de Chuva em Nova York, novo filme de Woody Allen, que estreia quinta-feira. O protagonista, Gatsby Wells, uma mistura de O Grande Gatsby com Oscar Wells, vivido por Timothée Chalamet, tem planos de apresentar à metrópole a namoradinha caipira, Ashley, papel de Elle Fanning. Querem jantar no Hotel Carlyle, passar a tarde no MoMA, se hospedar num andar alto o suficiente para que ela possa ver o Central Park. Mas a cidade que se descortina, imprevisível como a chuva que cai, é outra. Aspas. Houve uma Nova York grandiosa, de gangsters românticos e noites na Broadway. Só que ela só perdurou entre os anos 1920 e 40. Sou velho o suficiente para saber que a que existe hoje tem pouco a ver com a daquela época, diz o cineasta por telefone. Foi entrevistado por telefone. Em parte porque havia uma classe média morando aqui. Hoje só há os ricos e os pobres, e as bicicletas. Aí volta o jornalista, Guilherme Genestretti. O irônico é que ainda não há previsão de quando essa nova declaração de amor à cidade vai desembarcar em solo americano.
Tudo por causa de um imbróglio jurídico envolvendo Allen e a Amazon. A empresa engavetou 4 filmes do diretor que estavam contratados, inclusive Um Dia de Chuva em Nova York, que já havia sido filmado assim que Allen virou alvo do movimento feminista Me Too. Ele viu voltar à tona a acusação de que teria abusado sexualmente de sua filha adotiva, Dylan, em 1992. Na época, o cineasta afirmou que Mia Farrow, a ex-mulher, havia manipulado a garota, então com 7 anos. Na última semana, a disputa judicial de mais de 68 milhões de dólares envolvendo Allen e Amazon terminou com um acordo que não teve seus valores ou termos divulgados. Antes da entrevista, uma assessora do diretor informou ao repórter que o cineasta não responderia a questionamentos envolvendo o caso e o não lançamento do filme nos Estados Unidos, ou a conversa teria de ser encerrada. Isso não impediu de mencionar o Me Too. Aspas para Woody Allen. Não sei quão organizado ele é como movimento, mas sou 100% a favor de qualquer forma de combater o assédio e garantir igualdade de gênero. Só que não foi bem isso que parte da crítica americana sentiu assim que o longa estreou na França, com resenhas malhando o retrato que seu novo filme faz de Ashley, a estudante de jornalismo bonitinha, que cai na lábia de qualquer homem mais velho que cruza seu caminho, incluindo aí um solícito roteirista, vivido por Jude Law, um galã canastrão interpretado por Diego Luna, e um diretor atormentado, papel de Liev Schreiber. Tento não ler o que sai por aí, responde Woody Allen a respeito desses últimos petardos que recebeu. É por isso que consigo fazer um filme todo ano. Acabo um e já penso no outro, sem gastar tempo pensando na repercussão do que acabei de fazer. Tanto é que para 2020 ele já tem engatado Rifkin's Festival, rodado em San Sebastián, na Espanha, e com elenco quase todo europeu. Mas se na Europa o diretor ainda é querido entre os atores, em seu país ele está longe de ser uma unanimidade. Aí, declaração do Woody Allen sobre os atores que falam mal dele. Acho que cada um pode ter a opinião que quiser. Da minha parte, estou muito satisfeito em trabalhar com grandes atores europeus na Europa. Minha família adora viajar. Um destino aventado até poucos anos atrás era o Brasil. Sim, houve essa conversa com alguns produtores. Eu adoraria filmar aí, mas preciso de uma ideia antes. Ideia que poderia envolver a força do acaso, um dos grandes motes de sua filmografia, e que não falta em Um Dia de Chuva em Nova York. A ideia de que a vida é guiada pelo imprevisível é aterrorizante, afirma Woody Allen. As pessoas não percebem que não estão no controle do que sucede a elas, que podem ser atropeladas por um caminhão ao virar a esquina. Essa é a grande descoberta de Gatsby na trama. Típico protagonista do cineasta, um romântico incorrigível e verborrágico, ele carrega um nome que pode evocar o do milionário hedonista do livro de Scott Fitzgerald, mas seu temperamento está mais para o rebelde Holden Caulfield, de O Apanhador no Campo de Centeio. Tamanho desprezo que tem pelos pais aristocratas. Ele é um outsider, que é como eu me sentia quando era estudante. Todos os meus colegas queriam ser médicos, advogados, arquitetos. E eu tinha uma visão menos mundana das coisas. Queria ser um apostador, talvez ir para o teatro, entende? O tal componente outsider pode explicar por que Gatsby e Ashley, dois jovens contemporâneos, parecem estar tão longe da geração millennial. Ele metido num paletó de tweed e sonhando com piano bars, ela lembrando Kurosawa. Aí diz Woody Allen, tenho certeza de que entre esses garotos metidos na tela do celular, há muitos que não seguem o bando,
que prefere Miles Davis a Beatles, por exemplo, diz o diretor. Não penso em público-alvo. Não sei qual é o meu, se são jovens ou velhos. Creio que sejam indivíduos que se interessam pela minha perspectiva a respeito da vida. E qual seria essa perspectiva? Um interesse pela cultura, uma visão romântica e realista sobre o mundo e uma crença inabalável nos relacionamentos humanos, por mais dolorosos que eles possam ser. Esse é o grande Woody Allen. Página C8. C8. Não, a entrevista acabou. Aqui tem mais um artigo sobre o filme. O filme de Woody Allen diverte, mesmo com temas e personagens requentados. Moby Dick, escreve Fernanda Torres. O mar na América Latina não está para peixe. Moby Dick, o romance morredouro de Melville. Passou anos na minha mesa de cabeceira. Li e reli o Tratem-me por Ishmael, da abertura, incontáveis vezes, mas não consegui avançar. Assisti a Gregory Peck desaparecer no mar, acorrentada ao dorso do monstro. Li reduções da história para meus filhos, mas só agora fui fisgada. Agora, no momento em que Lula é solto, depois de passar 580 dias numa sala da Polícia Federal de Curitiba. E ao assistir o discurso do ex-presidente em frente ao Sindicato dos Trabalhadores no ABC, foi impossível não pensar em Ahab, o capitão atormentado pela vingança de Moby Dick, a besta branca que no tormentoso Horn arrancou-lhe uma perna, reduzindo-o a uma carcaça. Depois de cumprir o longo percurso de volta a Nantucket, amarrado a uma maca, o amputado Ahab afunda em muda depressão, só quebrado em sua próxima viagem, quando nas águas plácidas do Atlântico tropical ele revela aos marujos sua verdadeira intenção. Foi para isso que embarcastes, marinheiros, para perseguir essa baleia branca nos dois lados da terra e por todos os lados do globo, até que ela solte um jato de sangue preto e boie com as barbatanas para cima. Que dizeis, marinheiros? Estareis unidos nessa empreitada? A Moby Dick de Lula atende pelo nome de Sérgio Moro. A ferida aberta pelo conturbado processo que levou à amputação de sua terceira candidatura à presidência e à condenação a mais de 10 anos de cadeia por corrupção jamais será curada. No palanque, Lulinha, Paz e Amor não se fez presente. Ahab da Silva prometeu percorrer todos os cantos do país e, citando o Chile, levantar as hostes do povo oprimido pelo livre mercado, pela mira na cabecinha das milícias e pela mídia oficial, até trazer o PT de volta ao Planalto. Cada oponente desta batalha discursa para o terço garantido de seu eleitorado. Sim, porque para além dos vagalhões tempestuosos, o outro Ahab, detentor de outro terço das intenções de voto, ostenta a facada que quase o levou à morte e também jura vingança, identificando no cetáceo esquerdista o monstro marinho a ser arpoado. E em meio às ondas que separam as duas naus, inofensivos jet skis de feira náutica de Araruama, conduzidos por Dória, Círios e, quiçá, Lucianos, tentam formar um centro pífio e isentão na República. Os leões que sonham com a volta do AI-5, já prevendo a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, anteciparam um grito de guerra em resposta à soltura da hiena da Caatinga. A oposição, acuada desde a eleição de Messias, festeja o retorno da voz que não teme indagar o porquê do sumiço de Queiroz, que não mede palavras contra a milícia, o Ministério Público, a Polícia Federal, a República de Curitiba, a TV Globo e Moro Dick. Isso,
gritam os arpoadores, correndo para perto do velho agitado. Uma visão afiada para a baleia branca, uma lança afiada para Moby Dick. Arrabi da Silva não evitou nem mesmo a menção à Venezuela. Venezuela, gatilho capaz de fazer com que o eleitor incomodado com o terraplanismo familiocrata do atual presidente volte a apertar 17 em 2022. E na fragata Aliança, comandada por Arrabi Jair, 01, 02 e 03, lideram os botes, enquanto no porão já circulam áudios e vídeos de WhatsApp. Vi e ouvi 3 deles, conclamando o exército de patriotas verde e amarelo a tomar as ruas em prol da intervenção militar. O artigo 142 da Constituição garantiria às Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, a missão de defender a pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, podendo inclusive julgar com celeridade e condenar em definitivo a Lula gigante, antes que o Kraken estique os tentáculos. O mar na América Latina não está para peixe. As manobras de Evo Morales para se manter no poder comprovam na cabeça de Arrabi Jair a necessidade patriótica de livrar o Brasil da esquerdopatia petista. Já as manifestações populares chilenas embasam a certeza de Arrabi da Silva de que o ultraliberalismo econômico do oficial Guedes é uma máquina de moer pobres. E assim, dependendo do ângulo de quem vê, Moby Dick e Arrabi e Moby Dick, acorrentados ao corpo um do outro, embicam em direção à profundeza azul. Quanto a nós, náufragos espectadores não binários, tratemo-nos todos por Ismael. Ah, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que escolheu um cara sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Ah, pede perdão pela aflição que você tem causado, pois agora não se pode mais reverter o resultado. Ah, vê se depois, em 22, não repete essa tolice. Errar uma vez, humano é, mais 2 é burrice. 2 é burrice. Folha de São Paulo, primeiro caderno, rapidamente. Ai, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior. Pendor autoritário. Ao ameaçar usar lei de segurança nacional contra Lula, Bolsonaro mina confiança nas instituições. Jair Bolsonaro fez mais uma sintosa exibição de seu pendor autoritário ao reagir às primeiras manifestações feitas pelo ex-presidente Lula após sair da cadeia. Atacado pelo líder petista que condenou sua política econômica e disse que ele governa para milicianos, em vez de se preocupar com o país,
o chefe do Executivo ameaçou recorrer à Lei de Segurança Nacional para conter o antecessor. Está aí para ser usada, disse Bolsonaro ao site antagonista. Alguns acham que os pronunciamentos, as falas desse elemento, que por hora está solto, infringem a lei. O presidente sugeriu também que as ações de Lula deveriam ser vistas como parte de um esforço da esquerda para retomar o poder na América Latina, ao lado dos protestos contra o governo no Chile e da volta dos peronistas na Argentina. Publicada nos estertores da ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional define penas para 21 crimes, incluindo incitação à subversão da ordem pública, emprego de violência contra o regime democrático e ofensas à reputação do presidente e de outras autoridades. A lei não foi revista após a redemocratização, mas certamente não constitui um instrumento adequado para um governante lidar com seus adversários em tempos de paz, com instituições democráticas em pleno funcionamento. Ainda assim, seria um equívoco tratar as declarações de Bolsonaro como apenas mais um de seus arroubos inconsequentes, uma nova expressão da nostalgia que ele nutre pelo período autoritário. As frequentes manifestações do presidente sobre o assunto, incluindo a aviltante defesa que costuma fazer das violências praticadas pelos militares contra opositores do regime, têm um efeito pernicioso e mais profundo. Ao alimentar o saudosismo, Bolsonaro tenta intimidar seus adversários e minar a confiança da sociedade na capacidade das instituições democráticas de enfrentar os desafios do presente. Não é outro o sentido da recente diatribe de um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, que citou o famigerado ato institucional número 5 da ditadura como o tipo de resposta que uma onda de protestos contra seu pai mereceria. O mesmo espírito preside manifestações como as do general Eduardo Vilas Boas e do vice-presidente Hamilton Mourão, que expressaram incômodo com a mudança da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal sobre prisões após condenação em segunda instância. Felizmente, tais pronunciamentos têm sido rechaçados por líderes do Congresso e integrantes do STF, sinal de que as instituições capazes de conter o arbítrio do Executivo estão atentas e preparadas. Ninguém dá golpe de Estado sem apoio das Forças Armadas, da população, do Congresso e da imprensa. Bolsonaro não tem apoio nem das Forças Armadas, nem da imprensa, nem da população. Ninguém com 30% de popularidade pode dar um golpe de Estado, um autogolpe, transformar a democracia em ditadura, como fez Getúlio Vargas em 1937, quando ele era popular, teve o apoio da imprensa e teve o apoio das Forças Armadas e até do Congresso, porque foi o próprio Congresso que pediu a ele a decretação do estado de guerra, que abriu as portas para a decretação do Estado Novo. Esse estado de guerra foi pedido pelo Congresso quando a imprensa anunciou que o alto comando das Forças Armadas havia descoberto um plano sinistro dos comunistas para dar um golpe, para fazer uma revolução comunista no Brasil. E somente esse pedaço de papel, que depois se constatou que era falso, por causa de um pedaço de papel, Getúlio Vargas obteve a permissão para decretar o estado de guerra e, em seguida, no dia 10 de novembro de 1937, decretou a primeira ditadura da República. Aliás, a primeira ditadura foi decretada pelo primeiro presidente, que foi Deodoro da Fonseca. Mas a primeira ditadura, de fato, que foi o Estado Novo, foi decretada por Getúlio em 1937, com apoio da imprensa, das Forças Armadas e
dos empresários, assim como em 64. Os militares tiveram apoio da imprensa, eles eram as Forças Armadas, não precisariam do apoio das Forças Armadas, tiveram apoio da área econômica, dos empresários, da imprensa e do Congresso, porque mais uma vez foi o Congresso que decretou vaga, que declarou vaga a presidência da República. Foi Auro de Moura Andrade, o senador Auro de Moura Andrade, que disse que a presidência estava vaga. Se estava vaga, alguém tinha que ocupar. E quem ocupou foi o Marechal Castelo Branco. Deixa eu ver aqui quem foram as pessoas generosas que contribuíram com a TV Sonic. Márcia Gonçalves pergunta: você sabe dizer se foi devolvido o passaporte do Lula? Eu acho que o passaporte está com ele. Eu nem sabia que o passaporte dele foi apreendido. Por que seria apreendido? Eu não tenho notícia de que foi apreendido o passaporte dele. Deve estar com ele. Viu, Márcia Gonçalves? Maria Galedo, Maria Eduarda de Manaus, Enilda, Mônica Braga, Jake Angel, Vera Lúcia de Almeida, Fernando Guerra, bom dia, de Presidente Dutra. O presidente Dutra acho que foi o único presidente militar que não ameaçou a democracia no seu mandato. Antônio Santiago Fortal de Fortaleza, Renata Lourdes, bom dia, do Rio de Janeiro, Tânia Santos, Vera Lúcia diz que Petrópolis está chuvosa, Valéria Dias no Recife, Enilda Célia Luzi, Antônio Santiago Fortal, Mônica Braga, Palmeiras é o time do... Pois é, você vê que horror. É um horror. Mas o Palmeiras não tem culpa por o Bolsonaro torcer por ele, né? O Santos ia ganhar o jogo e aí o Bozo foi assistir. Deu empate. Valéria Dias no pé de cachimbo. Viva os Santistas, ainda bem que o Palmeiras não vai ser campeão, assim não veremos a cena grotesca do Bozo levantando a taça. Gislene, Helenilde, muito obrigado. Virgínia Lopes, Argemiro Bessa. De um lado, Valéria Dias, de um lado está a esquerda lutando pelos pobres, trabalhadores do campo, do índio. Alex, ontem no Boa Noite 247 já fizeram propostas para você fazer marchinha de carnaval. Aceita? Aquiles Lins irá dar o recado. As marchinhas. Valéria Dias, Iraci Gomes, Ricardo Soares de Carvalho. A vaia que o Genilson levou ontem no jogo. Eu não vi a vaia, mas é bem merecido. Quem tem que se meter em jogo de futebol? Ô Marco Schneider, Git Chaves, Git Yontef, Git Zuntek. Zenaide queria estar no Recife. Antônio Santos, é isso aí. Valéria Dias. Puxa, quantas mensagens. Isel Pinheiro, de Baitachão Alegrete, bom dia. Bolsonaro, filho. A extrema-direita na América do Sul tem íntima relação com os narcos. Eu quero descobrir. Felipe Eduardo. Por favor, nos Estados Unidos você compra maconha no drive-thru. O Uruguai ganhou muito com a legalização. Olá, Ângela.
Não estou achando quem é que contribuiu hoje aqui com a TV Sonic. Puxa, quantas mensagens, eu não sabia que tinha, porque eu fico lendo aqui mensagem. Olha, já subiu, já tem R$8 aqui no cofrinho da TV Sonic. Onde estão os superchat? Estou procurando o superchat. Compre o e-book, a última... Ô, Júlio César, tudo bem aí? Comprem A Última Batalha de Napoleão, meu e-book. Se eu poderia ser ator, de fato. Eu até fui ator no curta-metragem, quando eu estudava na ECA. Quem é o autor desse texto? Eu não sei qual que eu estava lendo. Fernanda Torres, exatamente. Texto maravilhoso sobre o Moby Dick, Moro Dick. Júlio César Ribeiro, está aqui os R$3 do Júlio César Ribeiro, muito obrigado, Júlio César. Quem mais? Nós tem R$8 aqui, alguém mais deu grana. Júlio César, mais 3, foi isso? De 3 em 3. Reginalíssima, R$2, muito obrigado, Reginalíssima. Esses foram os patrocinadores do programa de hoje. Viva o povo boliviano. Está muito ruim a situação na Bolívia. Jana Nunes. Betânia Rocha, muito bem. Então, meus queridos amigos, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu queria saber quem foram os patrocinadores de hoje da TV Sonic, Júlio César e quem foi? Quem foi o outro? Reginalíssima, muito obrigado. Eu acho que o mais importante do Globo e da Folha, eu já li para vocês. Agora a Padaria Real começa a ficar lotada, vai aumentar o barulho de talheres, as pessoas falando alto. A aliança de Bolsonaro é mais radical de direita do que a arena da ditadura. Manifesto do novo partido do presidente supera tom conservador da sigla do regime militar. Pois é, governo de extrema direita. Governo de extrema direita é isso. Os democratas têm que derrotar esse governo nas eleições do ano que vem. Mangabeira Unger, Bolsonaro é o laranja da vez. No projeto malogrado da elite brasileira. Para filósofo apoiador de Ciro Gomes, tanto o atual governo quanto o PT falharam em oferecer alternativas para o país superar o primitivismo. Bom, acho que eu vou ter que fazer o segundo tempo do programa logo mais, para ler o Mangabeira Unger, para ler esse artigo a respeito do partido do presidente. Acho que vale a pena. Então é o seguinte, por volta do meio-dia, vou fazer um novo jornal para completar a leitura. Eu agradeço muito a vocês por terem participado desse primeiro programa. Essa é a TV Sonic, o canal do diálogo, e eu sou o seu personal repórter. Volto mais ou menos ao meio-dia para continuarmos a leitura dos jornais e falarmos do que está acontecendo hoje na Bolívia e hoje também no Chile. No Chile, há um mês,
protestos ininterruptos, repressão violenta, muitos feridos, muita gente que perdeu o olho. Na Bolívia, a repressão mais forte ainda, 5 mortos apenas ontem. Está na hora dos organismos internacionais da ONU entrar em ação para dar um basta no que está acontecendo no Chile e principalmente na Bolívia. Muito obrigado a todos e até o meio-dia para continuarmos a leitura dos jornais. Tchau, até lá.